Bom, pessoal, uma das maiores preocupações nossas, né, você, que temos animais de estimação em casa, é que eles estejam com a saúde perfeita, né? E hoje, cada vez mais, existem espécies novas de animais domésticos e silvestres sendo colocados no mercado como animais de estimação. E aí eu pergunto, como que eu vou fazer a nutrição de tantos animais diferentes? Como é que eu vou conhecer dados a respeito da nutrição de um porquinho da Índia, de um sagui, de uma maritaca, de uma rantoro, de um hamster? Pois é, aí eu vim parar aonde? Aqui em Betim, né? Bem próximo de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, para mostrar para vocês a fábrica de um amigo meu, exatamente, meu amigo Paulo Machado. Esse meu amigo, que é biólogo também, há muito tempo ele teve uma ideia de fabricar rações exclusivamente para animais domésticos diferentes, né, aqueles bem exóticos, e animais silvestres. Aqui eu tô ó, na Megazoo, a maior fábrica de alimento premium e super premium para animais domésticos e silvestres da sua casa. Eu vou encontrar com o Paulão agora, porque eu quero que ele me mostre a parte interna da fábrica, para depois a gente poder continuar a conversar com vocês. Fala, Paulo! Chega aqui pra gente apresentar esse a gente chega num dia desse, o cara tá trabalhando, é o olho do dono que guarda a criação. Paulo, tá bom, é um prazer. Prazer, é uma honra. Esse é um grande amigo de quantos anos, né, Paulo? Muito tempo. De 20, né? Muito, bem mais. Não pode falar muito não, que eles vão saber nossa idade. É, exatamente, a gente usa essa maquiagem, botox, exatamente para enganar. Né? Então, eu já falei da tua ideia louca de muitos anos de formular rações específicas para animais silvestres, que todo mundo achava que era uma brincadeira, achava que você era um meio louco e tal, mas hoje aqui nós temos a realidade, né? Isso aí. A Megazoo existe. Sonho cumprido. Exatamente. Então, a gente pode ir lá para dentro para conhecer Vamos lá, tudo e tal. vamos lá, nós estamos carregando a carga aqui para entrar zoológicos, né? Mas agora, vamos lá, vamos entrar. Tá vendo? Carga para zoológicos, não é como é que o negócio cresceu, mas ó, quando você tem qualidade a gente chega lá, né? Vamos lá, né? Bom, pessoal, é isso. Eu continuo aqui na Megazoo com meu amigo Paulo, né? E assim, Paulo, a gente viu a fábrica, por sinal, não é puxando o seu saco, não, porque você sabe que eu te conheço há muito tempo, você me conhece. Mas assim, gente, eu já conheci muitas fábricas de ração, não de animais silvestres, assim, ou de animais domésticos, mas já fui em muitas fábricas de ração de cães e gatos. A tua fábrica me impressionou pela limpeza e principalmente pela organização, né? E pelo número enxuto de funcionários, mas tudo funcionando de uma forma muito legal, né? Isso é, tá, uma boa gestão, uma boa administração. Obrigado. Paulo, é muito interessante assim, as pessoas não têm noção, por exemplo, isso aqui teoricamente, tudo que nós temos aqui nessa bancada e atrás da gente, seria todo o tipo de ração que a Megazoo produz, todos os produtos que vocês fazem, basicamente, não é isso? Sim, a gente na linha quase completa. Quase completa. A gente tem 72 rações, né? Dividido em várias embalagens, né? Da linha muito mais embalagens. Então você tem uma ração distribuída em 3 tipos de embalagens. Tipo pesagem, uma de 400 gramas, uma de 1 quilo, uma de 10 quilos, uma coisa assim. Agora ela dá 70 e poucas rações. Antigamente, né, Paulo, quando a gente trabalhava, porque para quem não sabe, assim, apesar do Paulo ter uma cara muito mais nova do que eu, nós dois somos mais ou menos equivalentes ali na idade, e a gente começou muito cedo nessa área de zoológico aqui no Brasil, né, criando papagaios, criando esses animais, só que a gente não tinha essa ferramenta a gente não tinha essas ferramentas que são esse tipo de ração. A gente tinha que trabalhar com legume, com verdura, uma dor de cabeça, muitas vezes a gente não conseguia sucesso na reprodução, né? Só que você foi um cara que eu fiquei do lado de criar bicho e de televisão, mas você foi um cara que evoluiu mais para essa parte de estudo de nutrição de animais, você viajou o mundo inteiro, você foi em vários criadores no mundo inteiro, então você, tipo assim, cada marca dessa, cada produto desse tem uma fórmula específica. Sim. Isso foi feito por você, ou você usou uma equipe, ou você se baseou já em alguns produtos que tinham no exterior, como é que foi para chegar nesse resultado final de todos esses produtos aqui? Na verdade é um pouco de todos.
né? Realmente, você lembra, era muito difícil, né? A gente tinha uma dificuldade enorme a gente fazer o balanceamento nutricional, né? Às vezes dava-se até ração de cachorro para apoiar, né? Nutrição, etc, né? E esse foi um dos motivos do surgimento da Megazoo. A Megazoo, na verdade, foi pioneira no Brasil, pelo menos, né? Em desenvolvimento de alimentos para animais silvestres. E exatamente por essa dificuldade que a gente estava encontrando, que nós somos pioneiros, né, Sérgio? Sim. E na verdade, como tinha muito pouco material, até a nível mundial, eu formei uma equipe, na verdade, de zootecnistas, veterinários, onde a primeira etapa foi fazer pesquisa científica. Então, hoje a Megazoo, ela apoiou, ou até mesmo desenvolveu, ela tinha um criatório, na verdade, a Megazoo surgiu de um criatório, que era um dos maiores do Brasil, ainda né, da Vale Verde. E, então a gente tinha um grande laboratório, né, de mais de 1000 aves, de todas as espécies dali, apoiando, e estávamos nos apoiando na parte acadêmica com professores universitários especializados em nutrição, que nós desenvolvemos e apoiamos quase 70 trabalhos científicos em nutrição. Alguns deles até apresentados em Hanover, ou Lexington, nos Estados Unidos, na Alemanha, na Espanha, né? Nós tivemos em 2007, por exemplo, fomos elogiados até por um pesquisador de nutrição, que nós desenvolvemos, definimos a digestibilidade e a absorção de aminoácidos para papagaios em alguns alimentos. Né? Isso não era descrito, não era conhecido. Foi inédito no mundo inteiro. Porque a gente percebe hoje que, foi o que eu já falei anteriormente, aumentou-se hoje bastante o número de espécies silvestres que você pode ter legalmente com animais de estimação, né? Uma gama de psitacídeos, né? E também tem alguns psitacídeos domésticos para calopsita, que cada vez ganha mais espaço na casa das pessoas, né? E aí vocês se preocuparem em fazer alimentos de qualidade, né? Porque sabe, Paulo, uma coisa que eu fico muito bravo assim, muita gente às vezes paga até caro no animal, mas na hora da alimentação tenta dar qualquer coisa. Um dia uma senhora me procurou, eu até comentei isso com vocês, e falou assim: nossa, meu papagaio tem as penas oleosas, o bicho está feio, está magro, ele só sai do fundo da gaiola. E aí a gente questionou essa senhora, tipo, mas o que ele recebe de alimento? E ela ficou brava, a gente falou assim: mas eu estou achando que eu trato mal do meu animal? Não trato mal do meu bicho, não. Meu bicho come exatamente a comida que meus filhos comem, né? E ela achou, então muita gente acha que vai fazer bem para o animal da comida que a gente come, mas isso detona nossos animais, né? Então hoje, por exemplo, a ração, ela facilita muito, eu acho, várias coisas. Do mesmo jeito que eu vejo, tipo, a ração para cão. A ração para cão, você tem somente aquele alimento, a ração permite com que o animal fique nutrido e também as fezes saem mais secas, saem com menos odor. Exatamente. E a estratégia, hoje, todo mundo que tem bicho em casa, mesmo, por exemplo, o povo em São Paulo, aqui na Grande Belo Horizonte, a gente tem um ritmo muito louco de trabalho, né? Então, um alimento quanto mais prático, melhor, né? Exatamente. Agora, uma dúvida, Paulo, por exemplo, eu tenho papagaio de cacatuas em casa. E eu até ofereço a ração da Megazoo, mas eu ofereço muitos outros itens e eu fico com medo da ração perder o seu valor, porque eu dou tipo tanto de fruta, dou legume, dou um pouco de ração. Como que eu faria para poder, e o pessoal que está em casa também deve ter essa dúvida, porque muita gente está conhecendo a tua ração através dessa matéria, vai querer usar a sua ração para os seus animais, mas os seus animais na verdade comem hoje só sementes e frutas. Como é que eu faço esse processo de fazer o animal aceitar a ração, que é tão diferente das frutas, por exemplo? Se eles não estão habituados com um alimento balanceado, né, industrializado, é muito importante fazer uma adaptação. O mais eficiente é você dar 10% da ração em 90% da semente, por exemplo, misturar as duas, e a cada semana você aumenta 10% da ração e diminui 10% da semente. De modo que no passar do tempo eles vão gradativamente acostumando com o alimento extrusado. Isso porque o pássaro em geral, as aves, a maioria dos animais, mas as aves um pouco mais, eles têm muita resistência à mudança de padrão. Nem é muito gosto, mas sim padrão, textura, cor, né, tamanho do pellet e principalmente se você está saindo de uma semente tem casca, que ele tem que descascar com um alimento balanceado. Então, qualquer mudança, seja de uma semente de frutas e legumes para alimento balanceado, ou de um alimento balanceado para o outro, especialmente se ele tem formatos diferentes, é muito importante que seja feita uma coisa gradual para ele ir se habituando com esse novo processo. Né? E assim, uma coisa que eu chamou muito minha atenção foi o seguinte, eu não tinha essa noção.
Esses trazidos tudo bem, são animais com bico maior, que quebram e tudo, que a adaptação deles de comer a ração, porque em casa eu tenho até visto. Agora, por exemplo, passeriforme canoro, tem muita gente hoje que tem esses animais legalizados, curió, bicudo, coleirinha, e mesmo pássaros domésticos, considerados domésticos como diamante gold, canário do reino, manon, mandarim, calafate. Aí eu percebi que vocês têm isso aqui, esse tipo de rações aqui. Me fala um pouco, essas rações para passeriforme, não seria o mesmo problema? O animal está adaptado a comer semente. Como é que ele vai adaptar a comer, eu chamo de pellet mesmo, esses pelletzinhos, seria da mesma forma que você explicou a passagem da comida do papagaio, gradativo com semente. E o importante, Sérgio, é o seguinte, as pessoas tendem a achar, não, o passarinho come semente na natureza, ele tem comida quando está sob cuidados humanos também, né? E é um engano muito grande, porque basta você te falar uma coisa, ele na natureza ele é um atleta, né? Um atleta de triatlon, né? Ele tem um arara, por exemplo, chega a voar 100 km por dia. Aí você pega um pássaro desse e coloca numa gaiola. Então ele vai comer, um atleta come muito mais do que uma pessoa sedentária. Mas ele queimaria muito mais também nos exercícios. Ele está fazendo exatamente, porque ele está gastando muita energia. Né? Se você transfere ele para uma situação de sedentarismo total, ele vai comer um volume muito menor. Só que um pássaro, vamos fazer uma conta de matemática simples. Um pássaro, vamos arredondar números, né? Hipotéticos. Um passarinho come 10 gramas de semente na natureza, certo? Sob cuidados humanos numa gaiola, ele vai comer 3 gramas, 4 gramas. Essa percentual, se for de semente, ela não vai nutri-lo. Porque 10 gramas de semente dá 1 grama de vitamina A, por exemplo. Né? Ou 0,1 grama de vitamina A. 3, 4 gramas de semente não vai dar a mesma percentual de vitamina A, ou seja, ele vai ter problema nutricional. Então, sob cuidados humanos, quando a gente tem um animal sedentário, que consome menos volume, nós temos que concentrar os nutrientes. Então, é quase que obrigatório eu fornecer um alimento concentrado em animais que estão em vida sob cuidados humanos, em vida sedentária. Né? Outra questão muito séria que acontece em cativeiro, em situações de animais sedentários sob cuidados humanos, é a obesidade. Né? E é engraçado porque no mercado a gente vê muita questão alta energia, porque é marketing falar alta energia. Só que é o contrário, porque no animal sedentário tem que baixar a energia. Claro. Né? Então, assim, para vocês terem uma ideia, os veterinários nos falam que em média 50% até 70% dos casos clínicos que eles recebem, os animais estão obesos ou em sobrepeso. Isso com arara, papagaio, cacatu, esse grupo? Arara nem tanto, porque a arara até tem uma resistência maior, mas papagaio, calopsita, periquito, canário é muito comum. A ponto até dessa obesidade levar ao óbito com alguns anos. As pessoas falam, não, meu papagaio viveu muito, compara o papagaio com um cachorro, né? Mas meu papagaio viveu muito, viveu 12 anos, 10 anos. O papagaio com 30, 40 anos. Não, ia chegar a 80, 70 anos. Né? Então, é por isso que a gente desenvolveu, por exemplo, o primeiro alimento light do mundo. Né? É um alimento light, de baixa energia, e ele também inibe um pouco o consumo do papagaio, exatamente para não só prevenir, como também curar casos de obesidade. Isso, essa linha é fantástica, mas essa linha você tem também para calopsita? Também, aqui. Né? Agora, Paulo, além do sedentarismo, isso também corrige, porque muita gente, eu acho que acaba fazendo aquela coisa, meu animal é meu filho, acaba dando muita bobagem, e o bicho também engorda, né? Isso tem que tomar muito cuidado sob cuidados humanos, né? A gente tende realmente a super alimentar os animais, né? E de fato, o que você faz é muito correto, Sérgio. Porque nós que somos produtores de alimentos balanceados, a gente fala, em todas as nossas embalagens a gente coloca que pode-se dar até 30% de outros alimentos. Eu acho que, principalmente animais muito inteligentes, como papagaio, calopsita, etc., tem um pouco de, o que a gente chama de terapia ocupacional, né? Nós somos assim, a gente come um arroz, feijão e carne todos os dias. Mas de vez em quando a gente pega uma saladinha, né? Pega um petisco, pega um chocolatezinho e come. Claro. Então é mais ou menos esse raciocínio, né? Ou seja, dar um pouco, desde que controladamente, um pouquinho de semente ou um pouquinho de frutas, legumes, sejam frescas ou desidratadas, não tem nenhum problema, desde que o seu fabricante de um alimento balanceado
preveja isso na hora de balancear, colocando um pouquinho mais de vitaminas, minerais, etc. Isso que você falou, a gente pode fazer com estratégia interessante, por exemplo, muitas vezes papagaio, arara, mesmo as minhas cacatus, eu percebo que, mesmo vivo em vilas muito grandes, mas eu pego o tronco mais macio de chão de árvore, de chão de mato, dou para eles, verdura eu dou muito, porque elas não ingerem, mas elas destroem espinhos de milho verde, que elas gostam de debulhar, destruir. Então, essas são estratégias interessantes para tirar um pouco do ócio do cativeiro, né? É isso aí. Exatamente. Agora,